Olá! Hoje a gente mergulha em uma história e tanto. É sobre um reencontro de família em que um lado, coitado, não faz a menor ideia do que está acontecendo. É uma trama sobre memória, sobre culpa e, no fundo, sobre um teste de caráter disfarçado de uma simples compra de grãos. E tudo começa num cenário de crise total. Não é só uma faltinha de comida, não. É uma fome devastadora que está ameaçando varrer todo mundo do mapa lá em Canaã. A sobrevivência de uma família inteira está literalmente por um fio. E é no meio desse caos que a urgência bate à porta. Jacó, o patriarca da família, não tá pra brincadeira. Ele manda real pros filhos. Ficar parado é morrer. A única esperança de salvação tá em outro lugar, numa terra estrangeira, o Egito. Então, a primeira parte da nossa história é justamente essa, uma viagem desesperada. 10 irmãos partem para o Egito. É uma missão de vida ou morte e eles deixam para trás o caçula Benjamim, que fica protegido pelo pai, que morre de medo de perder mais um filho. A chegada no Egito é um choque de realidade. A diferença de poder é gritante. Eles ficam cara a cara com um homem que controla toda a comida do mundo e se prostram no chão. É um gesto de submissão total, de puro desespero. E isso nos leva à figura central, o governador misterioso. Esse encontro, veja bem, não é só uma negociação. A verdadeira identidade desse homem é o segredo que vai dar o tom de todo o drama que está por vir. E aqui, gente, é que a história vira de cabeça para baixo. Para o governador, é o momento em que o passado volta com tudo. Mas para os irmãos, é só mais um dia, tentando comprar comida de um oficial estrangeiro. Esse abismo de percepção é o motor de tudo. José sabe que está olhando para a causa de toda a sua dor. Eles não têm a menor ideia de que estão diante da consequência viva de seus atos. O mais impressionante aqui é ver essas duas realidades batendo de frente. Do lado dos irmãos, o que eles veem? Um líder egípcio durão, uma acusação de espionagem que pode custar a vida deles, um cara totalmente imprevisível. Mas do outro lado, na cabeça de José, a realidade é outra. Ele vê o irmão que eles venderam, a chance de testar se eles mudaram e a lembrança dos seus sonhos de juventude se tornando realidade. De um lado, medo. Do outro, o peso de uma traição antiga. E aí, do nada, José joga a bomba. Uma acusação totalmente inesperada e aterrorizante. Ele não diz que eles são ladrões, não. Ele diz que são espiões. Um crime punido como a morte. A intenção é clara: tirar o chão deles, desestabilizar completamente. É aqui que a gente entende que tudo isso faz parte de um plano maior, o teste de José. O que acontece a seguir não é vingança pura e simples, não. É um esquema meticuloso, desenhado para descobrir se os irmãos ainda são os mesmos homens cruéis que o venderam como escravo. E o plano dele é uau, é genial e ao mesmo tempo muito cruel. Primeiro, um irmão fica para trás como refém. Segundo, os outros podem levar a comida para casa. Terceiro, eles têm que voltar, mas têm que trazer o irmão mais novo. E quarto, só assim, trazendo o Benjamim, eles provam que não são espiões. É uma cilada perfeita. E o resultado do teste é imediato. Sob pressão, a culpa que estava guardada há 20 anos explode. A primeira reação deles não é dizer que o governador é injusto. Não, é confessar o crime que cometeram 2 décadas atrás. É a consciência, que estava adormecida, finalmente acordando com um grito. E é o Rúben, o irmão mais velho, que bota para fora, apontando o dedo. Isso mostra que aquela ferida na família nunca cicatrizou de verdade. A culpa, o arrependimento, as acusações, tudo ainda estava ali, bem vivo. E o detalhe que deixa tudo ainda mais tenso, mais poderoso, é que eles acham que estão conversando em segredo, na língua deles. Mal sabem que o governador egípcio, que está ali usando um intérprete, entende cada palavra de dor e de culpa que eles estão falando. Mesmo ouvindo tudo aquilo e com certeza se abalando por dentro, José precisa manter a pose de governador. Ele age. Simeão é escolhido, amarrado na frente de todo mundo e fica para trás. A ameaça se torna real. Isso nos joga direto no próximo capítulo, um retorno angustiante. A viagem de volta para casa, que deveria ser um alívio, se transforma num novo pesadelo. A manipulação de José continua, mesmo à distância. Imagina a cena. Um deles para no caminho para alimentar o jumento, abre o saco de grãos e o dinheiro tá lá, de volta. O medo vira pânico. Uma consciência culpada não vê um presente, vê uma armadilha. A pergunta deles revela tudo. Eles sentem que é o universo, finalmente, cobrando a conta. E a coisa só piora. Quando chegam em casa, a surpresa é terrível.
Não era só um saco. O dinheiro de todo mundo foi devolvido. A armadilha está se fechando. Agora, na cabeça deles, eles não são só suspeitos de espionagem, são ladrões também. E todo esse caos, claro, desemboca na casa da família, no grande dilema de Jacó. A crise que começou lá no Egito agora explode bem no meio da família. Para a cabeça do Jacó, a matemática é simples e cruel. Um filho, José, ele já tinha perdido há muito tempo. Agora outro, Simeão, está preso no Egito. O número 2 representa essa dor que se repete, um pesadelo que volta para assombrá-lo. E o desabafo do Jacó, nossa, é de cortar o coração. É um pai vendo o pesadelo se repetir e ele bota a culpa nos filhos, a exigência de levar Benjamim, reabre a ferida da perda de José, a consequência daquela traição 20 anos depois, ameaça destruir o que sobrou da família. E a decisão final de Jacó é um não categórico. Na sua dor, ele prefere proteger o filho que ainda tem, mesmo que isso signifique abandonar Simeão no Egito e arriscar que todos morram de fome. A história para aqui, nesse impasse terrível. E isso deixa a gente com aquela pergunta no ar. O teste de José trouxe o passado à tona, revelou a culpa. Mas a recusa de Jacó mostra que as feridas ainda estão muito abertas. Fica a questão, como uma família quebrada por uma traição consegue encontrar um caminho de volta? Um caminho para a cura e para a união?